Nós então vamos dar continuidade a- aos nossos estudos em doutrinas elementares, essenciais da Escritura, partindo do uso desse documento que é tão importante para nós e para a nossa tradição, que é a Confissão de Fé de Westminster, documento que sistematiza, que elenca, organiza essas doutrinas de maneira didática para nos auxiliar na compreensão daquilo que ensina a Bíblia a respeito de Deus, e também a respeito de nós mesmos, não é? E nós estamos já aí há 2 semanas no capítulo de número 11 da Confissão de Fé de Westminster, estudando sobre a doutrina da justificação, conforme ela é ensinada ao longo de toda a Escritura. Na última quinta-feira, nós finalizamos o terceiro parágrafo do capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster a respeito da justificação. Portanto, nós vamos dar início hoje aí ao quarto parágrafo do capítulo 11, que diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus decretou justificar todos os eleitos. Na plenitude do tempo, Cristo morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, lhes aplique de fato os méritos de Cristo. Essa segunda metade do capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, ela vai discutir mais precisamente o momento em que ocorre a justificação, o momento da justificação, a experiência da justificação e a maneira pela qual as pessoas elas eram justificadas antes da vinda de Cristo Jesus e após a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. É disso que se tratam os 3 últimos parágrafos que compõem essa segunda parte do capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster a respeito da justificação. Nesse primeiro capítulo aqui, nós vamos ver 2 aspectos. Nós vamos ver, primeiro, que a justificação ela ocorre na eternidade, mas a justificação ela também ocorre na história. Esses 2 aspectos estão claros para nós, mas há ainda um terceiro, que ele vai tratar a respeito de um aspecto não tão objetivo, nem mesmo sobre o ato de Deus na eternidade, em decretar a justificação dos eleitos, ou nem mesmo no ato de Deus por meio da obra de Cristo, de fato, por meio de seu sacrifício, de sua obra perfeita, justificar esses eleitos, mas ela vai tratar também a respeito de um aspecto um pouco mais subjetivo, que diz respeito à experiência dos eleitos com a justificação. Então, essas 3 coisas nós vamos poder perceber aí nesse quarto parágrafo do capítulo 11. Então, vamos aí pensar aí sobre a ocorrência da justificação na eternidade. A primeira parte aí destacada diz que, desde toda a eternidade, Deus decretou justificar todos os eleitos. Parágrafo 4 começa dizendo que, desde a eternidade, ele estabeleceu que haveria de justificar um povo eleito. Há uma dimensão eterna na justificação, assim como em outras bênçãos da salvação que são aplicadas à vida dos eleitos. Não é diferente no caso da justificação. A gente pode pensar um pouco a respeito disso quando nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 3 de Gálatas. Nós somos informados pelo apóstolo Paulo que os crentes do Antigo Testamento
eles nutriam uma expectativa com relação a esta justificação que haveria de ocorrer no futuro. Isso já nos mostra que há um lugar determinado antes mesmo da fundação do mundo. Então, abra aí a sua Bíblia em Gálatas 3, versículo 8. Então, veja só, aqui nós já temos um relance, uma breve, um breve vislumbre desta realidade da confiança dos crentes no Antigo Testamento, desta justificação. Ora, se eles esperam esta justificação no futuro por meio do pré-anúncio, né, de um evangelho para Abraão, esta é uma realidade determinada antes mesmo de sua ocorrência na história. Então isso já nos revela que a justificação ela tem um lugar na eternidade, nos decretos eternos de Deus e na sua vontade de salvar para si mesmo um povo. É possivelmente a respeito desse plano eterno que o apóstolo Pedro estava falando, deste plano eterno de justificação, quando ele vai dizer para nós que Deus, de acordo com a presciência dele, nos escolheu para que nós pudéssemos nos beneficiar da obediência de Cristo. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 2. Quem encontrar, pode ler para nós. Capítulo 1, verso 2, por favor. Agora leia para nós também, por gentileza, Ideir, os versos 19 e 20, do mesmo capítulo, capítulo 1. Então veja só, de acordo com a presciência de Deus, ele determinou que nós fôssemos alvos destes benefícios, a saber, o benefício de forma mais precisa da justificação. Aí nós precisamos responder o que exatamente é presciência, né? O uso desse termo presciência nas Escrituras muitas vezes é referenciado por alguns arminianos para justificar o fato de que Deus ele não decreta, não determina quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, mas ele, tendo um conhecimento do futuro, sabendo que as pessoas haverão de render-se a Cristo, de colocar a sua fé em Cristo, então ele escolhe essas pessoas. Não é? Eles vão alegar que presciência denota isso, né? Ignorando completamente conceitos como eleição, predestinação, os decretos eternos de Deus, entre outras coisas que são importantes para a nossa compreensão da aplicação da redenção. Mas presciência é muito mais do que habilidade, irmãos, de prever os acontecimentos, de olhar para o futuro e saber o que vai acontecer no futuro. Presciência, quando utilizado na Escritura, inclui a soberania de Deus em determinar e colocar em prática a sua vontade. Nesse caso aqui, a sua decisão de justificar os seus eleitos, a sua decisão de salvar o ser humano pecador. Abra sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 2, no verso 23. Em Atos nós vamos ver que o mesmo termo aí, que a palavra presciência, Atos 2,
Deixa-me confirmar aqui, irmãos. 23, 2:23. Nós vamos ver Pedro fazendo uso desta palavra aí em seu sermão pregado aí no Pentecostes. Quem encontrou pode ler para nós. Veja só então, irmãos. Pedro deixa claro para nós aqui, lendo esse texto, ele deixa muito claro para nós que Deus agiu de acordo com seu plano e propósito soberano, o qual ele havia preparado de antemão. Ele agiu de acordo com o desígnio determinado e a sua presciência para fazer cumprir a sua vontade. Então, presciência, precisa ficar claro para nós, diz respeito a muito mais do que antever fatos futuros. Diz respeito ao exercício da soberana vontade de Deus, de determinar aquilo que há de acontecer e de levar a cabo a sua vontade na história. Quando nós pensamos sobre presciência, é disso que nós estamos falando. E Pedro nos mostrou aí no texto que o presbítero Ildeir leu para nós, que nós fomos escolhidos de acordo com a presciência de Deus para nos beneficiar da obediência de Cristo, para sermos alvos da justificação. Paulo também liga esse decreto eterno de Deus, essa escolha soberana, a eleição mais especificamente, a justificação, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 30. Quem encontrar pode ler aí para nós. Nós já lemos esse texto pensando sobre a justificação, mas é sempre bom passar por estes textos quando citados novamente. Versículo 30 do capítulo 8. Então, o que Paulo está dizendo? Que aqueles eleitos de Deus, aqueles a quem ele predestinou, ele também justificou. Então, isso fica claro para nós aqui. Pode falar, presbítero Abel. E... Exato, exato. O Senhor, ele compreende e antevê os fatos futuros porque ele determinou eles. Porque ele os escreveu. Ele é o Senhor da história. Não é? É um pouco estranho, não é? Essa ideia de que Deus vê o futuro e salva, elege aqueles que ele sabe que serão salvos. Mas se a história ela é mutável porque ela está a cargo das decisões humanas, será que como que Deus está vendo no futuro pode ser algo estático? Isso pode, né? É muito problemático. Mas a Bíblia deixa claro para nós que não. Deus vê aquilo que ele mesmo determinou. Deus antevê o futuro que ele mesmo escreveu. As coisas conforme a sua soberana vontade. Portanto, há um lugar na eternidade para a justificação. Ela acontece na eternidade, nos decretos de Deus. Agora veja só. O texto da confissão continua nesse parágrafo dizendo que na plenitude do tempo, Cristo morreu pelos pecados deles, dos eleitos, e ressuscitou para a justificação deles, também dos eleitos. Então a justificação ela é determinada na eternidade, mas ela pressupõe um evento histórico. Para ser levada a cabo, ela precisa acontecer na história. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 4.
Agora abram aí na primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, no verso 6. Então veja só, Paulo escrevendo aos Gálatas deixa claro para nós que para que o perdão e a justiça eles sejam uma realidade na vida dos eleitos, era necessário que Cristo viesse ao mundo na plenitude dos tempos. Houve um dia na história em que o próprio Deus encarnado pisou esse chão. Houve um ato de Deus na história para nos proporcionar esta salvação, esta redenção. Mais especificamente, nós estamos tratando aqui acerca da justificação. Jesus Cristo, então, ele teve de vir na plenitude do tempo para ser o nosso resgate em tempo oportuno, conforme nós vemos aí o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Ele precisou ser entregue como substituição, ele precisou ser entregue por causa das nossas transgressões, para que ele, por meio de sua ressurreição, ele fosse então a causa de nossa justificação. Volte aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. É isso que ele está dizendo, verso 25. Então, se a justificação ela tem um lugar no decreto eterno de Deus, nós precisamos considerar que para que ela se torne uma realidade na experiência dos eleitos, ela precisa também acontecer na história. Então há um sentido em que nós podemos dizer que a nossa justificação por meio de Cristo Jesus, ela aconteceu há 2000 anos atrás. Nós podemos olhar para um momento na história que é este ato redentor de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e podemos atestar que, por meio de sua morte e por meio de sua ressurreição, nós somos justificados. Quer dizer algo, Osório? Não? Não? Ok. Então, nós percebemos aqui esse caráter eterno da justificação, mas também esse caráter histórico da justificação. Infelizmente, é comum que às vezes nós tenhamos o nosso foco estabelecido aí nesses dois aspectos da justificação e nos esqueçamos desta experiência um tanto quanto subjetiva, uma experiência pessoal dos eleitos com a justificação. E a gente acaba negando ou dando menor importância para elas, mas nós precisamos entender como ela funciona em todas as suas dimensões e aspectos. Então veja só, o texto da confissão, e nós vimos que a Escritura confirma isso, nos diz que desde a eternidade Deus decretou justificar os seus eleitos. Na plenitude do tempo, ele enviou a Cristo para que ele pudesse morrer e ressuscitar para ser ele a nossa justificação. Mas ele diz aí que, contudo, esses eleitos, alvos desta graça, desse sacrifício de Jesus, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, lhes aplique de fato os méritos de Cristo. Nós não podemos negar a realidade da justificação como uma ocorrência temporal na vida dos eleitos, na vida de uma pessoa. Até que efetivamente um eleito creia, receba o Espírito Santo, há um sentido em que o texto da confissão e a Escritura nos ensina em que ele ainda não goza desta justificação. Ele não é justificado até que isso torne-se uma realidade por meio da ação do Espírito, comunicando os merecimentos de Cristo com este eleito. A Escritura
nos ensina esta verdade, não é? Há um momento, o apóstolo Paulo mostra para nós, escrevendo aos Colossenses, há um momento em que nós estamos afastados de Deus, nós estamos alienados de Deus, mas há um momento em que nós somos reconciliados com Deus. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 1 de Colossenses, verso 21 e 22. Então veja só, houve um tempo em que esses leitores da carta de Paulo aqui, esses que são alvos da carta de Paulo aos Colossenses, houve um tempo em que eles eram estranhos, eles eram inimigos de Deus, eles estavam alienados de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Agora, porém, vocês foram reconciliados. Paulo está tratando aqui, irmãos, não do evento da justificação na eternidade e nem mesmo deste evento na história. Ele está tratando acerca da experiência da fé de seus ouvintes. Agora, hoje, quando vocês entenderam essas coisas, quando vocês receberam o Evangelho, quando vocês colocaram sua confiança em Cristo, vocês foram reconciliados. Nós não somos justificados, o eleito não é justificado até que o Espírito Santo, no tempo devido, aplique de fato os méritos de Cristo em sua vida. Mas como então essa experiência pode ser genuína se nós já estávamos justificados na eternidade ou há 2 milênios, não é? Na história? Como essa pode ser uma experiência genuína? Abra aí a sua Bíblia no capítulo 2 de Gálatas, verso 16. Então vejam só, nós precisamos nos lembrar aqui de algo que nós dissemos na última semana. Em última análise, a fé não é o objeto da nossa justificação. Eu disse isso aqui aos irmãos, nós não somos justificados pelo ato de crer em si. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Mas esta justificação se dá como? Tendo a fé como uma intermediária, como um meio para que você goze desta bênção da justificação em Cristo Jesus. Então nós não podemos nos esquecer o papel imprescindível que a fé tem para nós. Isso é a doutrina da justificação pela fé. Nós só podemos experimentá-la como uma realidade de fato na nossa vida, confirmando assim o decreto eterno de Deus e o seu ato na história, uma vez que nós cremos em Cristo, uma vez que nós colocamos a nossa fé em Jesus. E nós não podemos esquecer também desta aplicação da obra do Espírito Santo na aplicação da salvação à vida dos eleitos. Abra sua Bíblia aí em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7.
Então, essa obra do Espírito Santo na vida dos eleitos é determinante para que nós compreendamos o fato de que, como está afirmando aí o documento que nós estamos nos utilizando deles, a nossa confissão de fé, o fato de que os cristãos eles não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, de fato aplique os merecimentos de Cristo a nós. É necessário esta experiência da fé e esta ação poderosa do Espírito Santo que proporciona uma experiência de fé genuína. Contudo, Bavinck vai dizer isso escrevendo a respeito da justificação e do tempo da experiência da justificação. Contudo, nós não devemos confundir a aplicação da redenção pelo Espírito Santo com a aquisição da redenção. Não podemos confundir a aplicação da redenção com a aquisição da redenção. Na Escritura, a nossa entrada no reino de Deus, nós somos ensinados que ela depende da regeneração, ela depende da fé, ela depende do arrependimento. Então, nesse sentido aqui, a aquisição e aplicação, eles estão fortemente ligados, sem que, contudo, eles sejam confundidos. Um não pode existir sem o outro. A aquisição não pode existir sem a aplicação, e a aplicação não pode existir sem a aquisição, e vice-versa, não é? Isso precisa ficar claro para nós. A aquisição, ou seja, este decreto eterno de Deus e a obra de Cristo na história, conquistando para nós a salvação, ela é o que necessariamente acarreta essa experiência da aplicação da salvação na vida dos eleitos. Alguns de nós conseguimos, irmãos, definir na nossa história, não são todos, tá? E essa é uma experiência que não deve ser tratada levianamente como uma experiência exatamente igual para todos os crentes. Não é, tá? Cada um de nós, cada irmão, acaba experimentando esta ação do Espírito de uma maneira diferente. Claro, todas elas passando por estes elementos que nós vimos aqui: fé, arrependimento, não é? A regeneração. Mas na experiência prática das pessoas, isso pode acontecer de maneira diferente. Mas é possível que muitos de nós aqui consigamos definir o momento exato na nossa história em que nós cremos, em que nós nos arrependemos do nosso pecado. O momento exato nos nossos dias quando os nossos olhos se abriram para contemplar a realidade do Evangelho da graça. Esta é em si a obra do Espírito Santo aplicando a redenção na vida de um eleito. Então, Deus decretou a nossa justificação na eternidade, ela foi conquistada por Cristo para nós há 2000 anos atrás por meio de seu sacrifício, mas nós a experimentamos quando nós somos cheios do Espírito. Quando os nossos olhos se abrem. Quando nós, de fato, damos essa guinada, esse movimento de conversão, como nós costumamos a dizer. Quando nós contemplamos a natureza do nosso pecado, da nossa indignidade, mas nós olhamos para Cristo com confiança como o nosso Salvador. É nesse momento da nossa história que o texto está nos mostrando que nós somos justificados. Não é? Eu sei, é complicado. Todos esses aspectos estão muito claros para nós na Escritura, mas não existe tanta explicação clara e bem definida a respeito de como isso funciona, não é? Pode falar, Osório. É verdade. Eu acho que a gente pensou um pouco sobre isso na semana passada, né, Osório? Você fez um comentário que chamou a nossa atenção para isso também. O modo como Deus atua na nossa salvação.
é não só perfeitamente planejado, não é? É um plano perfeito. Nós cantamos isso aqui, né? Geralmente. É um plano perfeito. E é interessante ver como Deus cerca cada etapa da aplicação da redenção na vida de um eleito, né? Ao longo de toda a história. No parágrafo 6, nós vamos ver aí como isso se dava no passado, no Antigo Testamento. Como é que era? A salvação era diferente? Não, nós vamos ver que era por meio dessa justificação pela fé também. Não é? Mas a gente fica pensando, mas como Deus ele executa a sua vontade de maneira perfeita, não deixando arestas, pontas soltas, não é? Cuidando ele mesmo de cada etapa da nossa salvação. E isso é algo para nos deixar admirados, mas também para promover descanso, né, para o nosso coração, para que nós confiemos mais e mais no Senhor. Às vezes nós nos vemos muito aflitos nesses assuntos que dizem respeito à nossa salvação. Há um sentido em que é natural que nós nos preocupemos com isso, devamos nos preocupar, porque se esta preocupação vai nos levar a um autoexame, a considerações que nós precisamos fazer a respeito da natureza da nossa experiência de fé, isso é bom. A Bíblia nos ensina que é assim que nós sabemos se nós estamos na fé ou não, provando a nós mesmos à luz da Escritura. Mas se esse temor, essa preocupação é algo desmedido, que nos empurra para uma falta de confiança em Deus, nós precisamos rever um pouco, né, aquilo que a Escritura ensina a respeito desse plano redentor. Mas isso promove descanso para nós. Deus cuida de cada mínimo detalhe na nossa experiência de fé, para que Ele leve a cabo o seu plano, a sua vontade. Isso deve encher o nosso coração de segurança, não é? De tranquilidade, para que mesmo quando a gente não consegue entender todas as coisas, a gente seja capaz de descansar no Senhor, na sua sabedoria e na perfeição de seus planos eternos. Veja só, eu quero só citar aqui para nós finalizarmos essa parte, o que diz o Bavinck em sua obra A Dogmática Reformada, falando a respeito da justificação. Ele diz: ora, essa redenção é plenamente realizada não por uma justificação objetiva no decreto divino ou na ressurreição de Cristo, mas apenas quando, tanto em termos de realidade quanto em termos de consciência dessa realidade, os seres humanos são libertos do pecado e, portanto, regenerados e justificados. Nós nunca podemos desprezar o lugar da ação do Espírito Santo na vida dos eleitos na história. No seu caso, não despreze a sua experiência de fé. Não despreze o dia, o momento em que seus olhos foram abertos. Porque nesse dia em que a palavra de Cristo encontrou você, em que o Espírito Santo abriu os seus olhos, em que você foi regenerado, você foi justificado. A Escritura nos ensina isso. Vamos partir aí para o parágrafo 5. Vamos ver aí o que nos diz o parágrafo 5. Diz assim: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora nunca seja possível decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. A justificação, então, ela é uma declaração que é feita com relação a pessoas individualmente, que são justificadas por Deus durante a vida delas, ao longo da história.
essa justificação ela é feita com base na justiça e na obediência perfeita de Cristo Jesus. Objetivamente, nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. E isso tem implicações eternas para nós, é o que nós estamos vendo aqui. Mas esse parágrafo 5, ele continua aqui a explicar a justificação, e ele vai mostrar para nós aqui como cada crente cristão, como nós, pessoas justificadas, como nós ainda pecamos. Nós ainda pecamos. Então, a primeira afirmação aí é que Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Mais uma vez, a gente incorre aí nessa tensão, né, de uma obra eterna, de uma justiça satisfeita, de algo que foi feito plenamente, mas como então isso é genuíno, uma vez que depende de sua aplicação na história? Essa tensão, que às vezes, por mais que seja explicada com base nas diretrizes que a Escritura dá para nós a respeito do funcionamento disso, mas ela não encerra todas as nossas questões, ela ainda às vezes nos deixa confusos. Então, veja bem, há um sentido em que, por meio do sacrifício de Jesus, todos os nossos pecados eles foram expiados. Passado, presente e futuro. Não é? Ou existem alguns irmãos que acreditam que o pecado ele é perdoado à medida que você pede perdão para ele, não é? E nessa ótica, essa ótica tão distorcida da graça de Deus, que acaba definindo a salvação como algo que pode ser conquistado pelas obras, essas pessoas às vezes se atrevem até a dizer que uma pessoa ela é salva, né, no final da vida dela se ela pediu perdão por todos os pecados, então tá tudo certo. Se não pediu perdão por algum pecado que ela estava cometendo, pode ser que, né, que dê alguma coisa errada aí no meio do caminho, né? É um ledo engano, é uma ilusão, porque há um sentido em que existem pecados que nós praticamos que nós desconhecemos, que nós nem mesmo conhecemos, não é? Se o sacrifício de Jesus não é suficiente para poder expiar os pecados que nós ainda vamos cometer, fatalmente nós morreríamos sem confessar todos os nossos pecados. E ia ter coisa que não ia ser levada diante do Senhor. E também é uma ilusão pensar que todas as pessoas têm esse momento, não é? Antes de sua morte, antes de se encontrarem com o Senhor. Esse momento para poder, antes de morrer ali, opa, pera, eu tenho que pedir perdão. Pede perdão e falece, né? Morre. Não é assim que funciona. Todos os pecados dos eleitos estavam sobre os ombros de Cristo no momento e no ato da sua crucificação. Todos eles. Mas o texto aí diz que Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Ou seja, nós continuamos a pecar. E não é à toa que Jesus ensina para nós a orar como? Na oração do monte. Perdoa-nos os pecados, né? Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Somos ensinados a orar por perdão. O que isso enfatiza, o que essa primeira fase enfatiza, não é o fato de que os nossos pecados, todos eles, não tenham sido alvos deste ato expiatório dessa redenção de Cristo Jesus. O que ele enfatiza é justamente o fato, é unicamente o fato de que eleitos, gente justificada, gente salva, peca. Nós pecamos. E existe graça suficiente da parte do Senhor para nos perdoar os pecados todas as vezes que nós incorremos em algum pecado contra o nosso Deus, não é? Então, eu e você, embora sejamos salvos, embora tenhamos sido alvos dessa graça de Deus, ainda pecamos. Nós não podemos desprezar isso. Nós pecamos e Deus continua a perdoar os nossos pecados na história. Mas veja o que diz
sobre o nosso pecado aí o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 7 e o verso 9. 1 João capítulo 1, verso 7 e verso 9. Então, na experiência da fé de um eleito, embora seja possível para ele pecar todas as vezes que ele pecar, existe graça disponível por meio de Cristo Jesus para que nós sejamos purificados de nosso pecado, para que na nossa experiência prática da fé, para que nos dias que nós estamos a viver, nós recebamos a bênção desse lavar regenerador, purificador do sangue de Cristo Jesus. Agora abra aí no capítulo 2 de 1 João, nos versos 1 e 2, e veja o que ele diz aí. Então veja, João está dizendo, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Eu estou enfatizando a segurança de vocês para que vocês não cometam pecado. Mas se pecarem, ou seja, quando nós olhamos para o universo infinito dos nossos pecados contra o Criador, nós precisamos nos lembrar que nós temos um mediador junto ao Pai, um advogado que é Cristo Jesus e que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele em quem nós devemos descansar as nossas almas, certos de que nós temos o perdão para as nossas iniquidades. Então, sim, um eleito pode pecar e definitivamente peca, mas o Senhor continua a estender a sua graça na experiência da fé de cada um desses eleitos, providenciando perdão para os seus pecados por meio de Cristo Jesus. Mas veja só, a confissão enfatiza que nós, como justificados, eleitos, podemos pecar, entretanto, sem nunca decair do estado de justificação. Nós estamos em um estado do qual nós jamais podemos sair. Não existe a possibilidade de que estes pecados que nós ainda cometemos, eles nos tirem das mãos do nosso Senhor, do nosso Salvador. Não existe um tipo de pecado que um cristão verdadeiro, um eleito, alguém que tenha sido genuinamente justificado, não existe um tipo de pecado que venha a aviltar a sua salvação em Cristo, furtar dele a graça que ele recebeu de Cristo. Em hipótese alguma, isso não acontece, porque nós temos esta intercessão permanente de Cristo Jesus por nós. Veja aí o que Jesus diz a respeito de Pedro, capítulo 22 de Lucas, verso 23. Eu disse verso 22, 23, Lucas 22, 23, é isso aí, Osório? Eu salvei o texto errado aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que é 32, Osório. Eu inverti os números aqui.
Coloquei o texto certo nas minhas anotações. Vê se é o 32, por gentileza. 22, 32. Isso. Então veja só. Jesus está dizendo para Pedro aqui nesse momento que ele haveria de negá-lo. Ó, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Nós conhecemos todos esse episódio. Mas ele já dá aqui uma mostra da sua graça para com Pedro. Ele diz aqui, mas eu, entretanto, Pedro, orei ao Pai para que você não caísse. Não é? Ou seja, este seu ato de negação não vai ser a sua ruína completa. Não é? Você vai perceber aí como a graça de Deus atua na sua vida por meio dessa situação. Não é para que você desfaleça, para que você decaia desse estado de graça, da sua fé, mas você vai entender como essas coisas funcionam. Do mesmo jeito que Jesus intercedeu por Pedro, orou por Pedro, ele continua a fazer por nós hoje ainda. Ele continua a fazer a mesma coisa por nós ainda. A se certificar de que os pecados que nós cometemos, eles jamais nos tirem da sua mão. Agora olha aí o texto de João, no capítulo 10. Vamos ver se esse eu não anotei errado. Capítulo de número 10, verso 28. Veja aí o conteúdo das palavras de Jesus ensinando no pórtico do templo de Jerusalém. Veja o que ele nos diz aí. Então vejam só. O próprio Cristo está dizendo que este estado de graça, esta justificação a qual nós recebemos, este estado é um estado permanente. Nada pode nos tirar de suas mãos. Isso porque o efeito do sacrifício de Jesus é um efeito cuja duração é perpétua, dura para sempre. Veja aí Hebreus, no capítulo 10, verso 14. Hebreus 10, verso 14. Então vejam só, a razão por que nós não podemos decair desse estado de graça é o fato de que a suficiência e durabilidade do sacrifício de Jesus compreendem toda a extensão da história dos eleitos. Ela atende a todas as necessidades que porventura nós possamos ter. Esse perdão é suficiente para todos os pecados que nós ainda vamos cometer. Esta graça é suficiente para toda uma vida ainda de tropeços que nós possamos ter diante do nosso Deus. Essa é a experiência da graça do Evangelho. É esse plano perfeito, bem delimitado e executado também com perfeição. Alguns pecados que nós cometemos às vezes afligem a gente, não é? Mexem com a nossa estrutura. Parecem que, à medida que eles vão destruindo, causando destruição na nossa fé, na nossa vida, eles vão também destruir a nossa fé. Eles vão terminar a nossa relação com Deus. Mas a promessa do Evangelho da Graça é que o pecado não tem mais este poder sobre a vida do povo de Deus, não sobre a vida daqueles que foram alvos da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele não tem esse poder de terminar a nossa relação com Deus,
de destruir essa comunhão, que quem conquistou para nós não fomos nós, foi Cristo Jesus. Existe perdão e graça disponível para cada pecado que nós cometemos. E é uma segurança tal para nós o fato de que nós, uma vez salvos, nunca mais experimentaremos a perdição. Nunca mais. Acabou, irmãos. Acabou. Tem gente que embirra com isso, né? Tem gente que não consegue admitir isso. O fato de que nós afirmamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, por que negar a bênção tal qual como esta, né? Por que negar essa graça de Deus que cuida da nossa salvação em seus mínimos detalhes? Essa é a verdade, irmãos. Uma vez salvo, salvo para sempre. E daí? Exato. O presbítero Idei, para quem não ouviu aqui, está fazendo referência ao texto do capítulo 8 de Romanos, né, versos 38 e 39, em que há essa afirmação de que não existe nada que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos presos, irmãos. Nós estamos algemados, mas não ao pecado mais. Nós estamos presos com laços de amor, com algemas de amor. A gente nunca vai longe demais para que o Senhor não nos possa alcançar. Ele sempre puxa a gente de volta. Isso é uma graça que nós não podemos medir, não é, irmãos? É uma bênção. Eu vou parar por aqui, nós já passamos um pouquinho do nosso tempo. Na próxima quinta-feira, o pastor Paulo, querendo o Senhor, já vai ter retornado e ele continua, dá continuidade aí a este parágrafo 5º.